Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de tratamento do ar comprimido. Nós vimos nas aulas anteriores, então, os métodos de produção de ar comprimido, utilizando principalmente os nossos compressores de deslocamento dinâmico e deslocamento positivo. Agora nós vamos ver quais os tipos de tratamento nós devemos fazer para que o nosso ar adquira características que vão garantir a qualidade desse ar lá durante a sua utilização nos automatismos. Então vamos ver aí o tratamento, as vantagens desse tratamento em um sistema eficiente, desvantagens, os efeitos do ar comprimido contaminado, vamos ver a parte de refrigeração de ar. Nós chegamos a falar lá na parte de compressores sobre o resfriamento intermediário, que é o intercooling. Nessa parte, nós vamos falar do resfriamento após a compressão. No caso, o intercooling, ou a refrigeração intermediária, é durante ali os estágios da compressão. Nós vamos falar agora do aftercooler. Certo? Vamos falar também da filtragem de ar, da secagem e, a partir desses processos, nós vamos garantir a qualidade do ar. Então, vamos determinar quais as características que o nosso ar deve ter para ser considerado aí próprio para uso nas aplicações pneumáticas. Certo, para começar, temos aí um diagrama de pizza, né, um gráfico de pizza, mostrando a composição do ar que nós utilizamos normalmente. O ar que nós respiramos, ele é 78% nitrogênio, 21% oxigênio, porém, 1% desse ar aí vai ter algumas coisas que nós não queremos no nosso sistema. O principal delas sendo o vapor d'água. Alguns gases também a gente não vai querer, dá para a gente fazer processo para eliminação, mas o principal, como a gente está mexendo lá com automatismos metálicos, né? A gente quer evitar a corrosão deles, principalmente, e ganhar uma eficiência maior quando estiver usando os automatismos pneumáticos, nós vamos tentar eliminar esse vapor d'água. Então, toda essa parte de tratamento, uma das principais coisas que nós tentamos fazer é reduzir essa umidade. Então, o processo de tratamento aí, o sistema de ar comprimido trata das seguintes impurezas. Como estamos mexendo com peças mecânicas, né, vamos ter o óleo aí para lubrificar o nosso sistema. Vamos ter a água, que está presente no vapor d'água. Geralmente também vamos ter o chumbo no nosso, o chumbo não, o odor no nosso sistema, e a gente tem a parte de remoção de odores. Entre outros, temos lá chumbo, mercúrio, ferro, aerosóis, hidrocarbonetos gasosos, etc. Todos esses componentes nós vamos poder eliminar a partir desse processo de tratamento. As vantagens, então, que nós temos nesse sistema que utiliza o tratamento de ar: vamos ter a melhora da vida útil dos equipamentos, dos nossos automatismos, aí, sejam elas válvulas, atuadores, aumento da qualidade de vida do produto final. As tubulações não vão apresentar sujeiras, também condensados, né? Vapor d'água condensado lá. Vamos ter uma redução nas falhas mecânicas ocasionadas por essas sujeiras. Como vocês podem lembrar, nossas válvulas lá, elas possuem uma estrutura de carretel, né? Se você tiver alguma sujeira no nosso sistema que impeça o avanço desses carretéis aqui, isso vai causar uma falha mecânica. Então, nós queremos evitar isso. Vamos aí também diminuir os gastos com equipamentos de coleta e retirada de condensado, diminuição do período de não trabalho, principalmente se você está trabalhando na indústria, você quer ser o mais eficiente possível, então você quer evitar esse período de não trabalho ou reduzi-lo. No caso aí, ele é provocado pela manutenção corretiva. Quem está fazendo estágio na área de manutenção provavelmente vê isso aí no dia a dia.
diminuição das perdas de pressão no direcionamento do ar comprimido ocasionadas pela retirada das resistências ao escoamento do ar. Então, se você tiver sujeira lá na sua tubulação, isso também vai dificultar esse escoamento do ar, consequentemente vai causar uma perda de pressão. Aí temos então a diminuição com gastos de energia elétrica, que é relacionado diretamente com a perda de pressão. Se você comprimir o ar comprimido, se você comprimir o ar comprimido é ótimo, né? Se você comprimiu o ar ali, você usou uma energia elétrica para aumentar a pressão. Ou seja, se você tem uma perda de pressão, você está perdendo ar comprimido, logo você está perdendo energia elétrica. Então teve um gasto ali desnecessário que você não usou no seu sistema. Então foi uma perda de trabalho. Certo. E as desvantagens desse sistema ineficiente, né? O sistema sujo aí que vai ter as partículas, que vai ter o vapor. Vão ter arranhões nas superfícies metálicas ocasionados por partículas sólidas, gerando então a redução da vida útil desse sistema. A diminuição também do diâmetro da tubulação ocasionada pelo depósito de óleo, isso aí principalmente nos sistemas hidráulicos a gente vai ver bastante, que reduzindo o espaço lá, o diâmetro da tubulação, vão acontecer uma série de problemas que a gente não quer que aconteça, né? A gente vai evitar isso, então, usando esses métodos de tratamento. Na parte de pneumática, vamos ter o óleo aí proveniente da lubrificação dos componentes mesmo, dos automatismos que nós vamos usar no nosso sistema pneumático. Essa sujeira também, esse condensado de água, vai causar a corrosão dos nossos equipamentos pneumáticos. Então, a gente quer evitar ao máximo a umidade aí no nosso sistema, né? Exatamente por isso. Também temos aí a presença de crostas de oxidação nos tubos e equipamentos da rede, ocasionada pela presença de ar comprimido, de água no ar comprimido, as falhas nas camadas de lubrificação ocasionadas novamente pela água aí que mistura com óleo. Então, você vê a maioria dos problemas vai estar relacionado com isso, ó, água, umidade. Então, esse é um dos principais fatores que a gente quer eliminar no nosso sistema. Aí vocês podem ver uma tubulação. Essa aqui não foi cuidada nem um pouco, né, gente? Isso aí parece um tubo que foi usado em uma obra, eles devem ter colocado cimento aí dentro, mas então isso aqui é só para ilustrar, né? Com que vai acontecer se você deixar lá o seu tubo sem o seu ar comprimido sem um tratamento, né? Vai aglomerar sujeira em volta da, das paredes aqui da tubulação. Então aí, os efeitos desse ar contaminado vão ser o seguinte: ele vai ter essa obstrução de orifícios, vai ter o desgaste das vedações também, que é bem importante lá para manter a eficiência do seu sistema, erosão dos componentes pneumáticos, que a gente já falou ali atrás sobre a corrosão, principalmente ocasionada por causa da água, a redução então da eficiência, da produtividade da máquina. Então, além de afetar a sua tubulação, seus automatismos, vai afetar também o seu compressor lá, se você não usar os métodos de tratamento. E por fim, os custos elevados com as paradas na máquina, né? Então, além do custo de manutenção que você vai ter o custo lá de não produção, né? Então, isso aqui, se você tiver uma manutenção corretiva sempre, vai ser elevado os custos das paradas. Então, nós vimos esse diagrama anteriormente, né? Os estágios da compressão, do processo de produção, tratamento e distribuição do ar comprimido. Nós vimos lá a parte de compressão nas últimas aulas. Vamos ver agora então a parte aqui do resfriamento, filtração e secagem. Essa parte da filtração aqui também entra como esse processo. Aqui no caso foi colocado antes, né, mas sem problemas. E nas próximas aulas vamos ver a parte de distribuição e armazenagem, certo? Então, relembrando aí também esse gráfico, esse diagrama vocês viram anteriormente, né? Temos aí a nossa umidade, a moisture. Vamos ter, depois da compressão aqui, os processos de tratamento
que a gente vai ver nessa aula: after cooler, o air tank, o filtro da linha principal, o secador refrigerado, mais filtros, separadores aí de névoa e temos os redutores de odor. Então, vocês podem ver que a cada etapa desse processo vai reduzindo a nossa umidade. Já é reduzida aqui depois da refrigeração posterior à compressão, que é o aftercooler. Depois, ela se reduz mais ainda aqui na secagem, né, na secagem refrigerada do ar. As partículas vão ser eliminadas pelos filtros. Vocês podem ver aqui nas partículas com 3 micrômetros ou mais, e as partículas com 3 micrômetros ou menos são eliminadas aqui pelos separadores de névoa. E por fim temos a remoção de odores. Certo? Então, lá na nossa indústria, lá quando vocês estiverem fazendo seu projeto de indústria, vocês vão ter uma coisa similar a isso, onde você vai ter lá o seu compressor, uma área de compressão própria, né? Onde você tem o compressor, tem o separador de água e óleo, que vai estar aqui trabalhando conjuntamente com esse resfriador do compressor aí. O compressor, então, vai enviar o ar comprimido para essa linha principal. Nessa linha principal vamos ter aí o nosso aftercooler, resfriamento posterior, que vai resfriar esse ar após a compressão. Aí esse ar vai ser enviado para o secador. Aqui no caso as linhas estão conectadas, né? Você tem uma linha conectada aqui, está conectada aqui, mas provavelmente você tem válvulas aí para impedir a passagem. Mas aí, no caso, o secador passa pelo filtro de ar e vai para o reservatório. E depois desse reservatório você consegue distribuir para a sua linha de produção, onde você vai ter lá ferramentas pneumáticas e o filtro lá, regulador e lubrificador, que é o Lubrifil, vai vir antes dessas ferramentas. A gente vai ver isso mais na parte de distribuição, que vai pegar essa parte de reservatório e aqui mais para frente. Certo? Então, vamos relembrar alguns conceitos. O primeiro dele é a temperatura de orvalho. Vocês aí que acordam bem cedo, né? Chegam aí 5 horas da manhã para pegar o ônibus. Não sei se a cidade de vocês é gelada, mas aqui em Diamantina, o que acontece? As nossas gotículas de ar, quando abaixa a temperatura, forma o vapor d'água, na verdade, né? Quando abaixa a temperatura, forma essas gotículas, que é conhecido como orvalho. Todo mundo sabe o que é orvalho, né? Mas a temperatura de orvalho, então, é a temperatura na qual o ar se encontra saturado de vapor d'água, ou seja, você vai abaixar a temperatura até um ponto que esse vapor d'água vai condensar. E por que isso é importante? Pelo seguinte, quando você aumenta a sua pressão, a sua temperatura, ponto de orvalho, né, essa temperatura do ponto de orvalho, ela aumenta também. Então temos aí, por exemplo, se você pegar uma temperatura de 0 graus Celsius e traçarmos uma linha aqui que vai cruzar com a pressão atmosférica, a pressão de 3 bar e a pressão de 7 bar. O que vai acontecer? No ponto aqui, com a pressão atmosférica, vamos ter que a temperatura de orvalho vai chegar ali por volta de 0 a 10 graus. É provavelmente aí isso mesmo, é uns 5 graus Celsius. Na pressão atmosférica, então, essa vai ser a nossa temperatura de orvalho, uns 5 graus Celsius. Se cruzarmos aqui com a pressão de 3 bar, você vê a pressão de 3 bar, vamos ter lá uma temperatura de orvalho entre 20 e 30. E já em 7 bar, a temperatura de orvalho aí já eleva muito mais, vai de 30 a 40. Então ela vai variar com a temperatura de orvalho, vai variar com a nossa temperatura, com a pressão
e a umidade relativa do ar, que são características aí do lugar que você estiver trabalhando. Então você quer evitar ou quer reduzir essa temperatura, esse ponto de orvalho, para que o vapor d'água vire gotículas de água e você consiga remover ele do seu sistema. Então, por exemplo, vamos ver como que acontece isso no nosso sistema. Se nós tivermos lá um compressor que ele está fornecendo aí 200 litros de ar, 200 litros de ar por segundo. Isso quer dizer aí que você vai ter, se você tiver um ar com uma umidade aí bem alta, né? No caso aqui, o compressor vai fornecer 200 litros por segundo de ar, vai fornecer também aproximadamente 10 litros de água por hora. Então, isso no fim do dia vai dar aí 240 litros de água por dia. Isso eu comprimi o ar que está, esse ar aqui está a 20 graus Celsius. Então você pegou o ar da atmosfera, veio aqui, comprimiu ele a uma taxa aí de 200 litros por segundo. Isso vai produzir os 240 litros de água por dia. Então o que você faz? Para remover isso, você vai usar a refrigeração posterior, que é o aftercooler, e já consegue eliminar 150 litros desses produzidos diariamente. Vão sobrar então só 90, que vão ser eliminados aqui pelo nosso secador, a refrigeração, né? Elimina mais 70, só que ainda sobrou um pouquinho, né? Sobrou 20 aqui. Vai sobrar 20 litros de água por dia. Isso aqui, então, vai ser aceitável, né? Que você já passou por todas as etapas. Por mais que você seque esse ar, você não vai conseguir reduzir completamente essa água. Então, você vai ter que aceitar essa água, esse ar com vapor d'água a um certo limite, certo? Aqui o resfriador posterior também é chamado de pós-resfriador, só para vocês saberem, mas nós vamos ver eles agora. Então, temos aí algumas técnicas para remoção da umidade do ar comprimido. O resfriamento, pós-resfriador e a separação, a sobrecompressão, as membranas, que a gente vai usar também para secagem, e as secagens por absorção e adsorção. Não confundir as duas, viu, gente? A gente vai ver as diferenças. Então, vamos ver o resfriamento aqui após a compressão, ou pós-resfriamento. O aftercooler, então, ele vai resfriar o ar comprimido, né, que nós usamos, que nós produzimos lá na fase de compressão. A gente já viu lá os tipos de compressores. E vai remover aí aproximadamente 80 a 90% da água. Então você fala assim, nossa, já removi a água praticamente toda, né? Então isso aí é essencial no seu sistema se você está lidando com um sistema de escala industrial, né? Então você consegue remover bastante água desse ar que você comprimiu. Então, o ar comprimido vai deixar o aftercooler aí aproximadamente 10 centímetros, 10 graus Celsius acima da temperatura do fluido de resfriamento. No caso, vocês já viram na parte de transferência de calor como que nós fazemos essa parte de transferência de calor e massa, né? No caso, transferência de calor, a gente vai usar um fluido refrigerado ou podemos usar aí também uma resfriação por ventilação, né, por ar. Nesse caso aqui, geralmente nós usamos o fluido para fazer essa redução da temperatura e remover bastante água. Temos aí então diferentes potes, resfriadores e separadores de água, uma representação das imagens. Os separadores de água podem trabalhar aí com a separação ou separação em ciclones através das mudanças de direção e velocidade. Nós vimos ou vamos ver, no caso de vocês, se já fizeram a matéria de ventilação ou vão fazer,
Na parte de ventilação se usa muito essa separação em ciclones. Então, é só para citar mesmo esses equipamentos aí. Lá vocês vão ver mais a fundo sobre isso. Então, vimos aí o processo de resfriamento e separação, bem simples, né? Ele vai utilizar, então, um trocador de calor que a gente já conhece, né? Para fazer essa redução de temperatura e remover a água condensada. E a partir do separador lá que a gente vai usar, nós eliminamos grande quantidade da água do nosso sistema, certo? Então temos o processo de supercompressão ou sobrecompressão. Esse método, então, é o mais fácil para secar o ar comprimido. Por quê? O que nós fazemos? Primeiramente, a gente comprime o ar para uma pressão mais alta que a pressão de trabalho. Então, depois da fase de compressão, né, depois do resfriamento ali, do aftercooler, você consegue fazer essa sobrecompressão, aumentando ainda mais a pressão. Aumentando a pressão, o que vai acontecer? A concentração do vapor de água vai aumentar também. Aí nós fazemos o que? Resfriamos o ar e separamos a água. Depois da água separada, nós expandimos o ar para a pressão de trabalho que a gente vai usar e a temperatura de orvalho que a gente obtém nesse processo vai ser mais baixa. Então, é mais fácil mesmo. Porém, ele é indicado somente para pequenas vazões de ar, devido ao seu alto consumo de energia. Eu acabei que nem cheguei a ver nenhum equipamento assim de sobrepressão no mercado, gente, porque a gente acaba usando o pós-resfriamento, né, o aftercooler, ou as partes de secagem que a gente vai ver aqui mais para frente. Certo, temos as membranas também. Essas membranas, se a gente vai ver mais para frente o processo de filtragem, elas parecem bastante, mas não confundam. Nos secadores de membrana, a gente vai ter esse ar comprimido passando através de material seletivo ao vapor da água. No processo de filtragem lá, você vai filtrar além da água, o óleo, vai filtrar outras impurezas no nosso sistema. Então aqui, nesse secador de membrana, nós vamos ter um processo mais simples, silencioso, não vamos ter tantas partes móveis, o consumo de potência também vai ser baixo e temos requisitos de serviços mínimos. E como que ele funciona? Vou colocar um vídeo aqui para vocês verem. Fluid Pro membrane air dryers operate behind the scenes, Deixa eu colocar a legenda aqui também. Devia ter feito isso antes. offering dry compressed air without any moving parts. Então, Humid temos compressed lá a air entrada enters do the ar no membrane nosso sistema. Esse ar aqui está com umidade. Ele vai entrar nesses tubos aqui que tem as membranas, né? E as air membranas, dryer elas module vão and the ter hollow fibers. The eles vão hollow fibers are selecionar, na permeable to verdade, water vapor while o vapor d'água, ou seja, você vai conseguir mandar para a parte externa a água e deixar o ar passar aqui. Então ele vai passando por esses tubos e vai secando ao mesmo tempo. preventing the loss of valuable Aí compressed vocês air. podem ver o vapor Humidity is d'água aqui transferred through saindo the do tubo patented helically wound e o ar fibers and passando leaves in the form of humid pela air. parte interna. The dried product air is Por fim, delivered nós from the vamos ter lá module o ar continuously. já seco The secret saindo for pelo creating the outro dry lado. product air is the difference in moisture concentration between the decompressed dry purge air and the saturated inlet compressed air. Precision control orifice or through an external valve and/or flow control conditions, and his exhaust for Fluid Pro is approximately 7 bar G. Certo? Eu tinha colocado qual material nós usamos nesses leitores de membrana. Deixa eu ver aqui se eu coloquei em algum lugar. Cadê? Sim, não coloquei os materiais. Mas essa parte aqui, deixa eu só mostrar para vocês, não temos ela no livro do Fialho. E também aqui na parte
na apostila da Parker, tem basicamente umas 2 páginas falando sobre a preparação do ar comprimido. Aí já chega aqui a parte de reservatório, aí tem uma partezinha também dos filtros. Então, é aí que vamos entrar com o material complementar, que é essa apostila aí da Atlas Copco, que é uma das maiores fabricantes desses componentes para tratamento de ar comprimido. Eles traduziram recentemente essa apostila, tinha ela em inglês também lá na pasta que eu coloquei para vocês. Aí todo esse material está incluído aqui. Aí a gente vai ver ainda essa parte, só para ver aqui os secadores de membrana. No caso, ele não fala bem o material, só fala aí que são fibras ocas de polímero. Pensei que eu tinha colocado isso no slide. Mas basicamente, eu vou colocar no meu guia de estudo também para vocês pegarem essas referências e darem uma lida aí. Certo? Voltando para os slides aqui então. Nós vimos então os resfriadores e a separação. Nós vimos resfriamento e separação com o aftercooler, o pós-resfriador. Vimos a sobrecompressão ou supercompressão, dependendo lá de como traduzir o termo, né? Deveria ter usado um termo só. Então vamos ficar só com sobrecompressão, né? Sobrecompressão, que é o termo que está na apostila. Vimos como a gente faz para eliminar a umidade aí por membranas, né? Um processo bem simples. A gente viu lá as características dele, exatamente uma das características é essa, a simplicidade. E agora vamos ver os processos por absorção e adsorção. Então, esses nossos secadores aí, após o aftercooler, que é o pós-resfriamento, o ar passa pelo secador para mais a remoção de água. Aí nesses secadores a água ela pode ser removida por resfriamento, então por isso que a gente tem lá o refrigerator air dryer, que seria o secador de ar de refrigeração, né? Então vamos ter os secadores de adsorção e absorção. Aí aqui nos secadores por refrigeração eles vão ser basicamente a mesma coisa do pós-resfriamento, né? Você vai reduzir o ponto de orvalho, fazer a condensação. O trocador de calor é utilizado um líquido refrigerante e a água condensada é separada. Basicamente, eles falam que é secagem por refrigeração, mas é um aftercooler, né, gente? Então, é praticamente a mesma coisa que o aftercooler. A diferença é a posição dele, né? Que o aftercooler está depois lá do compressor. Dando uma olhada aqui mais a fundo no processo que vocês já conhecem de transferência de calor, nós temos a entrada do ar comprimido em ar. Ele então passa aqui por uma troca calor, na verdade, com o ar que vai sair. O que acontece? Ele está mais quente nessa parte, né? Vai vir aqui nessa câmara, vai entrar em contato com o líquido refrigerado, vai ter a temperatura rebaixada. Ele vem então, o vapor d'água vai condensar e vai ser eliminado aqui pelo dreno, e o ar vai continuar esse caminho, né? Vai vir por aqui, vai subir. Ele está mais quente, vai trocar de calor com o ar que está entrando. Então o ar que estaria quente está saindo, o ar frio, ou na verdade o contrário, o ar quente está entrando aqui em ar, o ar mais frio está saindo em ar. Aí a parte de compressão, temos o compressor lá, ele vai enviar o líquido aí para o nosso condensador, depois ele vai passar pela válvula de expansão, vai vir para o condensador, passar pela válvula de expansão e vai vir aqui para trocador de calor para trocar temperatura com o ar comprimido e repetir esse processo. Não vou entrar muito em detalhes porque toda essa parte é em transferência de calor e massa.
Não vou cobrar detalhes do funcionamento também dessa transferência de calor em massa, mas é importante saber, né? Vocês já estudaram isso, então quem tiver dificuldade, revisa lá e relembra esses conceitos. Certo? Os secadores para refrigeração aí, você pode instalar eles em oficinas menores, né? Dependendo da quantidade de pontos consumos e também a rede que você vai usar. Nesse caso aqui, essa unidade de secamento, né? Está aqui. Ela vai ter mais de 40 pontos de consumo e uma rede com 250 metros. É uma rede razoável aí para uma pequena indústria, né? Certo, então podemos ver aqui no gráfico, né, os secadores por refrigeração conseguem secar o ar comprimido até a temperatura de orvalho entre 2 a 10 graus Celsius. Então você vê lá, você tem um compressor, a pressão vai aumentar, a temperatura também aumenta, a umidade específica permanece a mesma nesse compressor, né, até chegar no resfriador posterior, e a umidade relativa no compressor ela cai, depois aumenta, estabelece e depois cai novamente quando você passa pelo secador. Então a pressão aqui a gente tenta manter ela estável depois da compressão, só que todos esses componentes vão ter uma perda de carga aí, mesmo que mínima. A temperatura no resfriador vai cair, então você vai ter a remoção da umidade, né? Por isso que a umidade aqui cai. Quando você chega na secagem para refrigeração, a temperatura cai novamente e volta a subir e conseguimos eliminar praticamente toda a umidade específica. No final dessa secagem por refrigeração, o ar normalmente é reaquecido na saída do secador, que foi essa imagem aqui que a gente viu, né? O ar aqui está frio, ele vai sair, só que ele está trocando calor aqui com o ar que está entrando quente. Certo, agora que começa a complicar um pouquinho. Nós vamos ter aí os secadores por absorção e adsorção. Vale lembrar que a absorção vai ser um processo químico. Então, lembrem dessa diferença. Nesse caso aqui, vamos ter o ar comprimido passando por um material que absorve vapor d'água. Esse material pode ser líquido ou sólido. Os mais comumente usados são o quê? O cloreto de sódio e o ácido sulfúrico. Então, lembre aí, absorção usa cloreto de sódio e ácido sulfúrico. Porém, você usando ácido sulfúrico e cloreto de sódio, tem a possibilidade aí de você corroer seus componentes. Então, essa possibilidade de corrosão deve ser levada em consideração. Esse método, apesar de eu estar citando ele aqui para vocês, é muito incomum, então a gente não usa muito ele, né? E também tem um alto consumo aí de materiais absorventes. O ponto de orvalho também, sendo usado por esse método, ele vai ser reduzido uma extensão limitada, então ele não vai abaixar o ponto de orvalho muito aí, né? Então, o que a gente quer fazer é tentar aumentar a eficiência do nosso processo. E esse secador por absorção, apesar de fazer isso, ele não aumenta tanto a eficiência assim. Por isso, nós usamos mais o secador por adsorção. Nesse processo, a gente vai usar um material higroscópico, desse nome aí, né, bem complicado, mas basicamente esse material higroscópico pode ser chamado também de dessecante. O que ele vai fazer? Ele vai absorver o vapor d'água. Então, você pode ter ali a sílica em gel, que quando você principalmente compra eletrônicos, você vai perceber que ela vem nas caixas dos eletrônicos. Podemos ter aí peneiras moleculares, alumina ativada, entre outros, mas esses três materiais são os mais tipicamente usados. Então, você consegue abaixar a temperatura de orvalho lá do seu sistema até menos 40 graus, o que é ótimo, né? Você consegue, então, eliminar bastante a água do seu sistema.
E nesses secadores de adsorção temos algumas divisões, vamos falar de algumas delas. A primeira é os secadores por adsorção regenerados por purga, ou secagem sem aquecimento, os secadores regenerados por purga aquecido, secadores regenerados por soprador, secadores calor de compressão, ou também conhecidos como secadores ROC. No sem aquecimento, vocês vão ver que o processo desses secadores parece parecido também é ótimo, né? É bem parecido, mas tem algumas diferenças básicas entre eles. Nesse caso, nosso secador sem aquecimento, o que vai acontecer? Nós vamos ter a entrada do ar úmido no nosso sistema, ele vai passar então por uma câmara, onde vamos ter aqui um material adsorvente. Esse material adsorvente vai secar esse ar, então esse ar vai vir e vai lá para o nosso sistema de distribuição. Porém, uma parte desse ar comprimido ele vai voltar aqui e vai vir para essa câmara. Por que isso? Porque basicamente nós trabalhamos com dois ciclos ou dois cilindros. Enquanto esse material aqui está absorvendo a água, esse aqui já está saturado, então esse aqui está com um acúmulo de água. Para a gente eliminar a água desse material, nós passamos o ar seco forçadamente, né, porque aqui ele vai ter uma pressão maior, e ele vai sair para a atmosfera. Então ele vai levar consigo as partículas de água que está nesse material, e quando reiniciar o ciclo, o que vai acontecer? Opa. O ar vai entrar por aqui, vai sair lá pelo ar seco, quando esse dessecante aqui estiver seco, né? Esse aqui vai estar saturado de água, então o ar seco vai vir aqui e vai expurgar essa água, certo? Porém, aí, o processo de regeneração desse dissecante, né, que eu acabei de falar, ele vai ter que usar o ar comprimido. Então, você tem um ar comprimido ali, você vai mandar ele para a atmosfera e você está perdendo energia, né? Então, você vai ter aí requer aproximadamente de 15 a 20% da capacidade nominal do ar que você está comprimindo. A pressão de trabalho, no caso aqui, a gente está considerando 7 bar. Para ilustrar melhor como funciona esse secador, vou colocar no vídeo aqui. Eu vou avançar um pouquinho, porque eles fazem propaganda da empresa demais nesses vídeos, né? Basicamente, aí temos os dois tubos com dissecante, aí ele fala lá o tipo de dissecante que eles usam, provavelmente deve ser patenteado. Nesse caso, esse que eles estão mostrando aqui, vocês viram o nome aqui embaixo, né? Ele é chamado de Heatless Generation. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não vai gerar calor, heatless. Então quer dizer menos calor. Então ele não tem geração de calor. Por quê? Porque você vai usar exatamente o ar comprimido para fazer a regeneração. Então você não vai precisar fazer a secagem usando ali um aquecedor, alguma coisa, juntamente com o dessecante. Como ele funciona então? Aqui temos a torre A e a torre B. Vamos considerar aqui que a torre A é a que está funcionando normalmente, que ela está secando na verdade, vai secar o ar e a torre B vai regenerar. Temos então um compressor que passa por um pré-filtro. Esse ar então vai vir aqui por válvulas, vai passar pelo dissecante e o vapor d'água vai aderir a esse material. Então,
que sai aqui que sai aqui depois desse secador é o nosso ar aí limpo e também seco. Temos aqui uma válvula purgadora, que é no nosso sistema lá, que ela vai redirecionar esse ar seco para outro cilindro aqui que está se regenerando. Aí, como vocês podem ver, o ar sai aqui com a água, com o vapor da água depois da regeneração. Então, você consegue fazer essa troca entre o primeiro e o segundo cilindro continuamente. Mais um vídeo aqui que basicamente explica a mesma coisa. The opposite vessel regenerates the desiccant. This regeneration process vessel, further dried by the Aí depressurization mostra o process, material de secante. Quando você passa o ar por ele, o ar seco vai levar as partículas de água. Will reverse, turning the drying vessel into the a key feature of the DryPoint X premium controller. Certo? Compress this system. Isso aqui é até legal que tem a interface toda bonitinha aí também para a operação do sistema. Certo? Praticamente todos esses secadores que a gente vai ver aqui por adsorção funcionam de uma forma ou da outra dessa. Só que tem umas diferenças. Por exemplo, secadores aí por purga aquecida, eles vão consumir 25% menos energia que os que a gente viu anteriormente. Por quê? Porque aqui a gente não vai usar o ar comprimido. Ele vai ser, no caso, ele vai aquecer o ar por meio de um aquecedor de ar elétrico. Aí temos os regeneradores por soprador, que no caso ele vai usar o ar ambiente, que vai ser soprado sobre um aquecedor elétrico, e vai entrar em contato com esse dissecante úmido para regenerar. Então, nenhum ar comprimido é usado. Esse aqui, na verdade, usa um pouco de ar comprimido por purga aquecida. Portanto, o consumo de energia desse secador por soprador é 40% menor que os secadores sem aquecimento, o heatless. Certo, aí temos uma figura aqui ilustrando, vocês podem ver que é bem parecido lá com o secador sem aquecimento, né? Eu acho que até eles devem ter trocado isso na apostila. Então, eu tentei achar exemplos também do secador sem aquecimento e com aquecimento. Achei mais o sem aquecimento, apesar dele gastar mais. Temos também os secadores por calor da compressão. Então, o que é que você vai fazer? Sabe aquela temperatura que foi elevada lá na compressão? Nós usamos ela, então. O calor disponível lá pela compressão vai ser retirado, então, vai ser passado pelo esse calor da compressão, ele vai ser então retirado lá, você vai ter um trocador de calor, alguma coisa que você vai passar e regenerar esse dissecante. Você vai passar o ar lá, aquecer ele e passar pelo dissecante. Então, esse tipo de secador aí, ele pode reduzir o ponto de orvalho, o PDT aqui no caso, né, o point, a temperatura do ponto de orvalho, sem precisar usar mais energia, né? Então ele vai ser ainda mais baixo que o aquecimento, o secador sem aquecimento. Aí tem uma figura ilustrando também, mas é importante notar o seguinte, né, que todos eles operam pelo mesmo princípio. Você tem que retirar a água do seu sistema por adsorção, porém você tem que regenerar o material que você usou, né, o material higroscópico. Então, para isso, você tem que aquecer ele ou forçar a passagem de ar seco lá para eliminar a água de qualquer forma. Aí as diferenças entre eles são bem poucas aí, e o próprio nome diz que cada uma delas tem de especial.
algumas imagens, né, desses secadores de distorção. Certo, vimos então parte da pós-resfriamento, vimos a parte de secagem, agora vamos ver a filtração, que é um dos estágios aqui do tratamento de ar. Então, nos filtros lá, vocês já devem conhecer filtros, né? Em toda a sua vida a gente já trabalhou com, já tomou a água do filtro, já viu falando de filtro de ar-condicionado, entre outras coisas. Aqui no caso, esse filtro vai seguir o mesmo princípio, que é funcionar como uma peneira. Então você vai conseguir tirar um material particulado ali do seu sistema. Mas aí a gente vai ver mais a fundo como que funciona essa filtragem. Podemos ter três formas de filtragem aí, que no caso, se a nossa partícula for muito grande e tiver uma inércia ali, ela está em velocidade, ela vai colidir com a nossa fibra e vai aderir ali. Então chamamos essa primeira forma de filtragem de impactação, que você vai usar para filtrar partículas maiores. Aí temos o processo de intercepção, em qual a partícula vai entrar aqui entre as camadas da fibra e vai ficar presa, porque ela não tem um tamanho reduzido. Geralmente isso acontece com partículas de tamanho médio. E temos o processo de difusão, que vai acontecer com partículas menores no nosso sistema, que aí elas estão sendo empurradas pelo fluxo e em algum momento elas vão colidir com essa fibra e vai aderir à fibra do filtro. Então, isso aí vai depender do tamanho da partícula, esses mecanismos de colisão ali, de filtragem, e da velocidade. Aí vocês podem ver aqui nesse gráfico do tamanho de partícula pela eficiência do filtro, nós vemos lá cada um desses processos. O de fusão lá, ele vai ser mais eficiente com partículas menores, porém, com partículas maiores, a eficiência cai. A de intercepção, ele vai vir aqui partículas médias, né, maioria, e impactação vai ser partículas maiores. Então, nenhum filtro será eficiente para toda a faixa de tamanho de partícula, por isso a gente usa vários filtros. Aí, ilustrando aqui os filtros de partículas e um tipo de filtro aí que a gente vai ver agora, que é o filtro coalescente, que é usado para remover óleo e água, principalmente, também algumas partículas de pó. Esse filtro coalescente, o que vai acontecer? Nós vamos eliminar essas partículas de óleo e de água através desse processo de coalescência. O que isso vai acontecer? Nós vamos passar o ar com essas impurezas por uma peneira mesmo, pelo filtro aí, e cada vez que a gente passa, as gotículas vão ficar maiores, até chegar em um ponto que essas partículas vão ficar muito grandes e vão se condensar. Isso acontece tanto com o óleo quanto com a água. Então, por isso que esse filtro coalescente é tão importante. Aí vocês podem ver aqui a diferença, né? A primeira parte da filtração vai ser uma rede aí bem pequena, né? Que não deixa passar partículas grandes. Só que na parte de coalescência aí, essas partículas vão se juntar e vão ficar cada vez maiores até irem aí para o dreno e sofrer separação. Geralmente, na entrada do nosso sistema, nesse filtro coalescente, nós vamos ter o dreno e indicador de perda de carga, que é dado aqui em cima, diferencial Pressure Gauge, que aqui no caso é Pressure Differential Indicator, que é o indicador de pressão diferencial. Mas, então, temos a entrada do nosso sistema, o ar passa pelos filtros coalescentes, as partículas de água e de óleo caem, né, e vão para o dreno. Aí temos mais um
diagrama mostrando a ligação desse sistema, né? Nosso compressor, nosso filtro, os nossos secadores, que no caso aqui de secante drawer, um filtro pós a secagem. Aqui no caso, esse receiver vai ser algum cilindro de armazenamento e temos a parte de controle de pressão. No nosso sistema, vocês podem ver aqui, os filtros ficam depois da secagem. E temos também o lubrifil, que a gente vai ver mais para frente, que junta aqui a parte de regulação, lubrificação e filtragem. No caso, a gente vai ver lá no laboratório, nós temos um componente que na verdade é só essa parte aqui, né? Mas esse aqui é o mais complexo. Aí esses lubrifícios vão ser as pequenas unidades de tratamento de filtro e que lubrifica também o ar para ser usado aí nas nossas máquinas, nas nossas ferramentas pneumáticas. Aí temos mais uma representação, essa aqui da apostila lá da Parker. Certo, e por que fazemos tudo isso? Para garantir a nossa qualidade de ar, né? Temos então que fazer o seguinte: o compressor lá vai manter a nossa pressão e vazão no nível adequado, né? Nós vamos regular essa pressão e essa vazão através de redutores de vazão, de pressão lá na frente. A parte de secagem do aftercooler, dos secadores e dos filtros vão eliminar esses teores de água, de óleo e partículas sólidas. E lá no nosso sistema nós vamos ter eles posicionados em certos pontos para aumentar ainda mais essa coleta, essa eliminação dessas impurezas. Aí aqui no caso temos o compressor, o pós-resfriamento, no caso aqui a parte de armazenagem é após o aftercooler, né? Que não é muito comum. Mas aí temos os filtros, que vai para a secagem por refrigeração. Temos aqui outra linha que vai para a secagem por adsorção. E tudo isso é normatizado por uma norma ISO, que no caso, a norma ABNT-NBR, junto com a ISO 8573.1 de 2013. Na faculdade aí vocês conseguem acesso a essa norma, mas nas apostilas também que nós temos tem de forma mais didática, que mostra aqui o número máximo de partículas por metro cúbico, o tamanho das partículas, né? E classifica o nosso sistema em relação a isso. Aí também classifica da água qual que é o máximo ponto de orvalho sobre a pressão que a gente usa aí, e a máxima concentração de óleos, de microgramas por metro cúbico. Certo? E dependendo da classe que você definir aqui no seu sistema, você consegue determinar qual o melhor método de secagem. Então, por exemplo, se você tem uma classificação 6 lá, você consegue usar um secador por membrana que vai ser mais eficiente, se você tiver um volume aí baixo. Porém, se você tiver um volume alto, você usa um secador por refrigeração. E assim por diante. As outras classes aqui entram aí na parte do secador por adsorção, né, com dissecante. Aí temos o secador sem geração de calor, sem aquecimento, né? E esse que é o com soprador, né? Forçado lá. Aí, basicamente, isso aqui faz parte daquela tabela, deveria estar um pouco acima, né? Para saber quais os... fazer análise desse ar,
nós podemos usar também os métodos de ensaio dessa ISO 8573. Aí temos lá a parte 1, parte 2 até a parte 9, que ele classifica essas impurezas e também mostra aí os métodos de ensaio para medição da umidade, para medição do óleo e para medição de partículas sólidas. Certo? Então, só para revisar o que nós vimos hoje, nós vimos os métodos de tratamento do ar comprimido após a compressão, que inclui aí o resfriamento após a compressão, chamado de aftercooler. Vimos a parte de secagem do ar, que pode ser feito por refrigeração pelo método de absorção, que não é muito utilizado, e o método de adsorção. Vimos a secagem por membranas, sobrepressão também, né? Sobre compressão, que a gente não vai usar tanto, mas eu citei. Vimos a parte de filtragem e vimos aí o que define a qualidade do nosso ar. Aí só para representar mesmo, temos no nosso sistema compressor, reservatório de ar, secador por refrigeração, separador por óleo, secador por adsorção e também temos um filtro de poeira aí no nosso sistema. Na próxima aula, então, nós vamos ver a parte de armazenamento e distribuição do ar comprimido. No mais, bom estudo. Antes de encerrar a aula, vou mostrar alguns manuais aqui, alguns catálogos desses componentes. Certo? Deixa eu encerrar aqui. Encerrar aqui também. Certo. Aí, como eu falei, no FIALHO, nós não vamos ter essa parte de tratamento. Na apostila da PARC, bem pouquinha coisa, vai estar falando, é mais uma introdução. Aí nessa apostila da Atlas Copco vai ter mais completo. Temos até a parte lá de dimensionamento e manutenção dessa rede de ar comprimido. E aí vai ser mais completo também. Só que não vamos entrar em tantos detalhes nessa parte de dimensionamento, porque a gente vai ver aqui, esses componentes são bem fáceis de dimensionar. Só a parte mesmo de distribuição que a gente vai dimensionar mais a fundo. Mas aí eu vou incluir no guia de estudo para vocês. Certo. Aí temos aqui um compressor, trouxe um manual para vocês verem. Esse compressor aqui é um de pistão, né, de múltiplos estágios, como a gente pode ver. Aí ele mostra aqui o deslocamento teórico em pés por minuto, em litros por minuto. A velocidade de rotação, né, rotações por minutos. A pressão de operação máxima em libras força por polegadas quadrada e bar. A quantidade de estágios de compressão, lá você tem os modelos diferentes. Tem um que tem 3 estágios, número de pistões lá 5 pistões, potência do motor, entre outros. Então tudo isso aqui, se você quiser lá com pressão de operação de 6, você já pode escolher um aqui com pressão de operação até 12, mais ou menos. Aí você vai determinar ali baseado no seu fluxo, quanto que você vai querer de ar comprimido. Aí temos outras características aqui também de outros modelos do fabricante. Isso tudo está lá na pasta do Drive, viu, gente? Aí aqui temos um conjunto de compressão e distribuição, né, que é um cilindro de armazenagem com toda a parte de redução de pressão e tal para o uso. Geralmente em oficina mecânica vocês vão ver bastante isso. Também tem a parte de pintura que usa bastante compressor de ar. E aqui também nós temos praticamente todas as características técnicas que nós precisamos, né? Potência do motor, nesse caso aqui ficou faltando o fluxo, né? Fluxo de ar, mas temos aqui embaixo, né? O deslocamento teórico em PCM. Aí temos o volume do reservatório em litros também. Certo, então vamos ver outro compressor. Esse aqui, no caso, é um compressor do tipo
parafuso. Não sei se tem a figura de dentro dele, mas aí ele mostra a comparação principalmente do pistão e do parafuso, o gasto de energia elétrica, manutenção e aquisição, né? E você tem um 35% de economia. Mas basicamente é bem didática mesmo esses catálogos. Depois, se tiverem interesse, dá uma olhada aí. Respeita as normas aí NR12, NR13 também, que é trabalho de máquinas, e NR12, eu não me engano, é a parte de máquinas, segurança em equipamentos mecânicos, e NR13 é de tubos, ou ao contrário, não tenho certeza. Mas aí o que nós estamos interessados é nas especificações técnicas. Caso aí, vazão efetiva, pressão, a quantidade de litros do reservatório também, se dependendo, se você quiser para aplicação mais longa. Então, conseguimos selecionar nosso compressor a partir disso. Temos aí da Atlas Copco também. Deixa eu ver se tem alguma especificação técnica aqui. Eu nem cheguei a marcar nesse catálogo, marquei só nos outros. Mas basicamente é o catálogo contendo praticamente todos os compressores deles aí, né? Nesse caso aqui temos um compressor pistão, né? Piston displacement, quanto que ele vai mover, qual vai ser o fluxo, né, em litros por segundo, as rotações. No caso está faltando a pressão, né? A pressão aqui é em 8 bar. Os outros estavam mais completinhos, né? Esse aqui está mais confuso. Mas nada que o estudo do catálogo não dificulta tanto assim, né? Porque você tem lá a pressão, tem a quantidade de fluxo que vai ser movido, né? Então você consegue escolher qual o melhor compressor. Esse catálogo é bem longo, gente, então depois deem uma olhada aí. Aí temos os aftercoolers, né? Também catálogo da Atlas Copco. Aí temos aqui os critérios para seleção, que é capacidade, pressão de trabalho. Os principais são esses, o fluxo, né, o que a gente quer saber, e a máxima pressão de trabalho. Geralmente também eles incluem a perda de carga. Nesse aqui eu não sei se tem mostrando a perda de carga. Temos aqui os filtros também. Vamos ver as especificações técnicas desses filtros. Nas especificações técnicas lá temos a vazão que ele trabalha. No caso, pressão mesmo aqui não vai ter assim. Temos aqui o fator de correção em relação à pressão, mas o principal mesmo aqui desses filtros é a vazão. Esse catálogo aqui é mais longo também. Vou pegar um menorzinho para a gente ver onde que está. Certo, tabela de seleção de filtros, para pressão aqui de 7 bar, mais ou menos 0,7, né? Grau de filtragem, dependendo lá do seu sistema que você quiser, né? Aí ele te dá a vazão em litros por minuto, eficiência em remoção de partículas. Nesse caso aqui, o filtro coalescente ele te dá todas as especificações, né? Os materiais que ele é usado. Certo. Ele te dá vazão aqui do grau que você estiver usando no filtro. Certo. O outro lá tinha mais coisa, né, gente? Mas aí tudo faz parte da análise desses. Mas o principal é pressão e vazão. Sempre olhar isso. Esse aqui nós temos um catálogo de secadores por adsorção. Ele explica bem
todas as partes que a gente viu nessa aula. Cadê? Onde que está a parte de seleção? Certo, aí temos as especificações aqui, ó. Vocês podem ver lá que todos vão ter a mesma coisa, né? Que é o fluxo, aqui dado em litros por segundo, metros cúbicos por hora, a pressão, aqui no caso pressure drop, que no caso vai ser a queda de pressão. Ele não fala qual a pressão máxima que ele trabalha, mas geralmente aqui ele fala assim, nas condições de referência, né? A temperatura de entrada, a condição do ar, né? A pressão. Aí temos os secadores sem aquecimento, os heat purge, que é aqueles com a purga aquecida, e com os sopradores. Aí temos toda a parte de seleção, certo? Se vocês olharem lá nos catálogos dos secadores, tem vários outros. Temos aí de absorção, vou abrir aqui também um de refrigeração e um de membrana. No por absorção, como eu falei, ele não é muito usado, né? Mas ainda assim temos eles. Aqui, vazão, qual que é a pressão máxima? Aqui, pressão máxima de trabalho, 2,3 bar. Vamos ver qual material que ele usa. Deixa eu ver. Não está. Qual material. Acho que eles não falam. Não tinha visto esse catálogo antes. Mas aí basicamente você consegue usar ele para essas aplicações, né? Pintura, ferramentas, pneumático, corte a plasma, então dá para ver que ele consegue eliminar o óleo desse sistema. Só que ele não fala de qual material que é feito, qual material absorvente, né? Aí temos o secador para refrigeração, a capacidade aqui nas unidades de medida, nessas unidades de medida, consumo, tipo de refrigeração, dimensões, peso, não fala pressão máxima, fala pressão da água, temperatura de entrada e saída da água dos condensadores, não fala do ar, sim. Fator de correção para pressão do ar comprimido, aí tem que fazer o cálculo também, né? Bem mais chatinho, não tem a referência direta para fazer isso. E temos o secador por membrana. Aí temos a vazão, a 7 bar, consumo de ar. Nesses todos não teve a queda de pressão, né, gente? Mas isso aí, às vezes, os fabricantes não dão mesmo. Certo? Então, era só isso que eu queria mostrar. Até mais para vocês. Tchau.